De espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. A Unimed Vale dos Sinos sempre foi referência em cuidado. Há 47 anos cuidamos da saúde da nossa região com inovação, qualidade e credibilidade. Ter um plano de saúde é essencial para uma vida tranquila. Vem ser Unimed. Todos os seus funcionários terão o melhor e mais completo plano de saúde com mensalidades a partir de R$ 54,00 por pessoa. Unimed Essencial Empresa. Saiba mais no site ou pelo telefone 0800 642 1800. Minuto Simers. O aumento de demandas em saúde mental requer a atenção dos gestores. É preciso evitar intenções de fechamento dos leitos psiquiátricos. É necessário estabelecer estruturas cabíveis ao atendimento, possibilitar o trabalho e valorização aos médicos dessa especialidade. Estimulamos a conscientização sobre esse tema e lançamos a campanha Loucura é a falta de assistência psiquiátrica no Rio Grande do Sul. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. As compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercado do Bosque. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, padaria e em nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes. Na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, 1865, aberto das 7 às 21 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo, das 8 às 20 horas. E aqui você encontra um excelente espaço gourmet. E também visite nossa loja na Rua Nóbrega 686, no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. Tripizza Delivery, o melhor atendimento e variedade, mais de 60 sabores, produtos de altíssima qualidade e sabores que dão água na boca. Que delícia! Tripizza, teleentrega 3592-0199 ou retire no balcão. Avenida Dr. Mário Sperbi, 1348, no bairro Rio Branco, de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Tripizza Delivery, teleentrega 3592-0199. O que você imagina quando falam sobre investimento? Parece algo muito complexo? Sabia que não é nada disso? A Sicredi Pioneira te ajuda a investir sem complicação. Entre para o nosso canal de investimento no Telegram. Por lá você acompanha diariamente relatórios financeiros, análises econômicas, recomendações e oportunidades de investimentos. Tudo apurado por uma equipe de especialistas. Acesse telegram.me/investimentos pioneira e fique por dentro de tudo. Está no ar, Vivendo e Aprendendo, com o Dr. Pitágoras Killing. Muito boa noite, muito boa noite. Hoje na verdade, em dia novo, né, na terça-feira, iniciando mais uma meta aqui na Rádio Only de acomodação, na verdade, para a gente, onde pegamos um dia que me possibilite ainda fazer todas as lidas com os filhotes, além de
de fazer esse nosso programa aqui, que é muito gostoso, que a gente gosta muito. Hoje é dia 5 de julho, terça-feira, temperatura de primavera, né? Quase não é nem temperatura de inverno. A gente durante o outono passou frio, agora no inverno tá. Depois eu vou apresentar para vocês. Para quem está vendo no vídeo, nosso convidado tá de manga curta, só para vocês imaginarem. E não tá o ar condicionado ligado. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Agradecemos a Unimed Vale dos Sinos, que é nossa parceira aqui, ao Sindicato Médico, e agora retornando conosco também no Café Mais e aqui também no Vivendo e Aprendendo, o Mercado do Bosque, que é o nosso mercado familiar lá para todos na Teodomiro, Porto da Fonseca, lá quem quiser ter aquele atendimento familiar está chegando lá no Mercado do Bosque. Muito boa noite a todos, gostaria de apresentar aqui inicialmente os nossos convidados, depois a gente busca trazer à tona o nosso assunto que é de extrema relevância para todos nós. Sinto muito, meu amigo, mas a gentileza toda é para as mulheres, né? Seja bem-vinda, Márcia Correia. É um prazer te ter aqui conosco. Boa noite, muito obrigada. Também agradeço de coração o convite de poder falar um pouquinho sobre a situação do nosso menino Pedrinho. Então vamos lá. Se você daqui um pouco vocês vão ver a foto do Pedrinho, assim, é de aquele de coração aberto, né? Coisa mais linda, o nosso Pedrinho. E também conosco aqui, um não pôde vir, veio outro, né? Mas depois ele se apresenta das duas formas, porque é um só. Micael Castro, dos Operários do Bem, seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite, mais uma vez, obrigado também pelo convite da Rádio Only, né, para a gente estar falando aqui sobre o Pedrinho, sobre essa causa tão importante que é a doação de medula, né, e agradecer então por esse espaço e que eu tenho certeza que através desse programa de hoje nós vamos encontrar o doador que vai salvar a vida do Pedrinho, e não só do Pedrinho, né, como de tantas outras pessoas no mundo que podem ser beneficiadas por essa campanha. É isso aí. Hoje nós vamos destrinchar bastante para todos aqui com depoimentos, não só com as questões determinadas de saúde, alguns tópicos que nós vamos abordar para trazer o conhecimento das pessoas, todos que estejam nos acompanhando, e aqueles que poderão ver esse programa posteriormente, tanto no Facebook quanto no YouTube. Inicialmente, Márcio, eu gostaria que tu já só trouxesse para como o Pedrinho, na verdade, embora seja um indivíduo querido que está lutando por uma situação, na verdade, ele representa hoje para nós, como foi dito para o Micael, uma situação que ela não é pequena, ela é bastante significativa, e que esta mobilização que está sendo feita por ele não é só por ele. Exatamente. Então essa causa vai um pouquinho mais além. Mas como ele hoje é o nosso personagem de discussão, vai servir como uma representação aqui, eu gostaria que tu descrevesse para nós assim um pouquinho de como é que foi essa história dele. Sobre a descoberta do Pedro, a minha filha, Suelen, eu costumava dizer que ela era muito chata, porque ela sempre foi bastante exigente, muito cuidadosa. O Pedro apresentou um mínimo sinalzinho muito pequeno na fralda, amarelado. E ela ficou preocupada, comentou com o esposo dela. O Alan, não é nada, não se preocupa. Na segunda vez, eles entraram em contato com a pediatra, que já estava acompanhando o Pedro desde o nascimento dele. Então, a pediatra pediu para que levassem o Pedro na consulta antecipar. Chegando lá, a pediatra, como já estava acompanhando ele por 3 meses, achou o Pedro muito branco, muito clarinho, e a Suelen relatou que ele estava bem clarinho e dormindo bastante, né? Então, ela pediu um exame. Através do exame, constatou um cálculo renal. Só que uma criança tão pequena seria impossível um cálculo renal. Segundo exame, apresentou eu não lembro exatamente agora, mas alguma coisa relacionada também com cálculo renal. Aí veio o terceiro exame, que a doutora, na verdade, já estava desconfiada, e no terceiro exame, infelizmente, foi diagnosticado a leucemia. Desde ali, o Pedro já foi para a UTI, né? Da UTI, ele foi transferido para Joinville, que era o hospital de câncer, fez um tratamento.
O tratamento, a princípio, ia ser por 2 anos, né, que poderia ajudar, e as coisas pioraram. O Pedro não teve resposta. Então, ele foi para um transplante. Não tendo um transplante de 100% de compatibilidade, foi feito um transplante com 50% de compatibilidade com o pai. Não teve bom resultado, e estamos correndo contra o tempo, né, e procurando alguém 100% compatível, que o Pedro precisa. Eu gostaria só de trazer só alguns dados iniciais. Daqui a pouco o Micael também já vai trazer a sua participação em relação ao trabalho que ele tem desempenhado, especificamente aqui vinculado à questão do Pedro, né? A incidência desses tumores na infância, as leucemias são as mais frequentes, né? Dos tumores, não da doença mais frequente, mas dentro das doenças tumorais, ela é uma das mais frequentes, chegando a uma frequência até de 85% dos tumores em crianças. Então é significativo. O Pedro, logicamente, que acaba sendo um pontinho um pouquinho fora da curva, porque em geral os diagnósticos são feitos a partir, em média, dos 2 aos 14 anos, ou seja, são crianças um pouquinho maiores. Na verdade, essa atenção, né, da mãe estimulou um tratamento mais precoce. Trazendo também para as pessoas, só de informação inicial, para aquelas dúvidas que se tem, que dentro do mais frequente, que é a leucemia linfocítica, né, que é a mais frequente das crianças, elas respondem muito bem à quimioterapia. A grande maioria acaba respondendo bem. E quando não responde, aí a gente vai tendo esse processo de evolução de tratamento, que depois a gente vai entrar exatamente na questão do transplante de medula. Eu vou deixar o nosso parceiro conversar um pouquinho, do Micael, para dizer como é que ele entrou em toda essa história e qual é o trabalho. Já dando uma boa noite aqui para a Krika Tapanotti, a Beia Hack e a Esmaltéria da Ju, todas dando boa noite para a gente e acompanhando o nosso programa. Vamos lá, então. Primeiro, dando boa noite para as meninas que estão assistindo aí. Krika estava junto com a gente agora no pedágio, né? Nós viemos direto de um pedágio para cá agora, né? Onde nós estávamos na sinaleira do Big ali, né? Na Avenida Mauá ali, indo de carro em carro, entregando o folder, falando da história do Pedro, pedindo para que as pessoas conheçam mais, para que se interessem sobre a questão da medula e para que principalmente se cadastrem como doadores, né? Então, a Krika estava lá junto conosco, né? A Ju também, amiga, parceira. E vamos lá. Eu faço parte de um grupo de amigos, nós não chamamos de ONG, porque a gente não tem um registro de ONG, então nós somos um grupo de amigos voluntários, um grupo Operários do Bem. Nós começamos o nosso grupo por causa de uma criança também que lutava pela vida, só que num caso um pouco diferente, que é a AMI, né? O Enzo, de Novo Hamburgo, o Enzo tem AMI, né? E ele precisava muito fazer o uso do Zolgensma, né? Aquele medicamento absurdamente caro, né? O remédio mais caro do mundo. E nós aqui de São Leopoldo, eu juntamente com 2 amigos, meus compadres, Charles e Adri, que estão juntos comigo na frente dos Operários do Bem, e nós vimos que aqui em São Leopoldo não tinha ninguém fazendo nenhuma movimentação pelo Enzo, sendo que o Enzo era daqui de Novo Hamburgo. Então nós entramos em contato com a família, conhecemos a história dele, vimos a veracidade e tomamos frente aqui em São Leopoldo e começamos a ajudar. Da mesma forma que a gente está fazendo para o Pedrinho, com pedágio, só que a questão do Enzo, a gente diz que é um valor absurdo, mas era mais fácil tu pedir para as pessoas dinheiro, mesmo que fosse um valor absurdo de 12 milhões, era muito mais fácil tu pedir dinheiro para as pessoas do que pedir para a pessoa doar medula, né? E eu digo isso exatamente por causa da falta de conhecimento. Hoje a gente vê que um dos maiores problemas em relação à questão da medula é a falta de conhecimento das pessoas, né? Mas, retomando, a gente começou ali, ajudamos o Enzo dentro do que nós podíamos, a família conseguiu, através do governo, complementar o valor e ele fez a aplicação do medicamento, e a partir dali o nosso grupo viu que a gente não poderia parar, a gente não podia parar, depois de tanto que a gente tinha feito pelo Enzo, a gente quis continuamos fazendo outras atividades, como distribuição de brinquedos em comunidades, alimentos em comunidades, até que veio outro caso para a gente, nesse sentido de saúde, de uma menina da feitoria que precisava de uma prótese, a prótese que ela ganhava pelo SUS não se adaptava
a perna dela, porque o acidente dela tinha esmagado o coto da perna ali. Então, acabava que a que ela ganhava pelo SUS não se adaptava, a que ela precisava era uma prótese personalizada, que tinha um valor bem alto. Nós ajudamos ela e dentro de pouco tempo ela conseguiu fazer a compra dessa prótese através da ajuda que nosso grupo deu. Hoje ela é uma voluntária, ela é uma operária do bem, a Luana, né? E a gente viu que esse, na verdade, seria a nossa vocação maior, ajudar pessoas nesse tipo de causa. O Alan, né, que é o pai do Pedrinho, eu já conheço o Alan de há um bom tempo, porque indo para a parte do meu trabalho, quando eu for falar mais além, eu trabalho com animação, né? O meu irmão gêmeo, eu brinco que estaria aqui hoje, o Zoinho não pôde vir, né? E me mandou no lugar dele. Eu trabalho prestando serviço no comércio, serviço de vendas, de marketing, fazendo com que as lojas vendam mais através do marketing que eu faço com animação, frente a lojas. E o Alan, ele é gerente de uma rede de lojas, né? Então, já conheci o Alan por ali, além do fato de o Alan também ser compadre de um primo meu, né? Então, a gente já tinha um conhecimento por ali. Então, o caso do Pedrinho, quando chegou em mim, não foi um caso de uma criança que precisava de medula, que a gente poderia ajudar de alguma forma. Era o caso de uma criança, mas filho de alguém que eu conhecia e que, para mim, foi muito forte a história do Pedrinho, quando a gente conheceu a história do Pedrinho. Fora o fato que o Pedrinho tem 1 ano e 4 meses e eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. E todas as vezes que eu olho para a foto do Pedrinho, eu lembro do Miguel e vice-versa. Quando eu olho para o Miguel, eu lembro do Pedrinho. Então, acaba tendo essa associação, na verdade, para todos nós, né? Exatamente. Na verdade, porque a relação infantil ela é muito forte. E aí, confessando para vocês, dentro da história da medicina de formação, eu era aquele que sempre tive onde ninguém queria ir, eu digo, não, deixa que eu vou, né? Então, por exemplo, dentro da medicina, ao menos que alguém esteja determinado, isso eu digo em relação à minha turma, alguém que estivesse determinado ou pensando em fazer pediatria, todo mundo fugia da forma que podia de ter o contato com a criança doente, até porque a criança não fala, a criança não consegue expor exatamente aquilo que está acontecendo, daqui um pouco a criança chora, tudo isso gera uma angústia na relação. Digo, não, deixa que eu vou lá e faço isso e vou aprendendo um pouquinho a lidar. Mas isso é uma coisa que dentro, quando chegou aquele momento de escolher o que você vai escolher, o que você vai pensar em fazer, eu fui próprio que nem meus colegas, eu acho uma dificuldade muito grande de lidar com a doença de crianças. Então, uma das coisas que desconstruiu um pouquinho isso foi quando a gente visitou, que eu fui fazer um curso em São Paulo, e a gente visitou o Hospital da Criança, que é lá de Barretos, do câncer de Barretos, que é o Hospital da Xuxa, né? A Xuxa, na verdade, que ajuda bastante lá. E quando a gente entrou, na entrada do hospital já tinha o McDonald's, né? E as crianças... O McDonald's dentro do hospital. E assim, toda a estrutura do hospital extremamente lúdica, de computador, joguinhos, sala para os pais. Ou seja, não estava dentro de um hospital. Sim. E eles estavam todos lá em tratamento. Então, vai desconstruindo um pouquinho e a gente vê... Em toda a medicina, me parece que um dos lados mais humanizados é o tratamento da pediatria, né? O que eu queria colocar para vocês, e até estava o nosso parceiro angustiado com isso, Micael, em relação à desinformação das pessoas de como que funciona, né? Eu só vou dizer a primeira coisa, o resto o Micael se vira para dizer dentro do pensamento, que é o pensamento de como as pessoas te questionam a respeito disso, e a ti também, a Márcia também, da questão do transplante de medula, porque na cabeça das pessoas, medula inicialmente, medula espinhal, que ele vai ficar paralítico se alguém mexer na medula dele, né? Exatamente. Perfeito. Esse é o pensamento de 90%. Já por aí, né? 90% das pessoas têm esse pensamento, vamos acredito. lá, vai lá, Micael, faz o teu... Bom, vamos lá. Colocação aí de como tu explana para as pessoas quando vai lá entregar o folhetinho. Tá aqui o folhetinho do Pedro, depois o Matheus vai colocar para a gente ali do trabalho que está sendo feito em relação ao Pedrinho aí de divulgação da história dele. Eu vou retomando dentro do que eu estava falando e já encaixa nisso, porque tem
uma coisa a ver com a outra. Nós fazíamos muitos pedágios para conseguir os valores para o Enzo, os valores para a Luana, quando a gente fez a causa da Luana, os pedágios solidários, né, onde a gente pede qualquer contribuição para aquela causa, né? Só que hoje é totalmente diferente, porque quando a gente está na sinaleira fazendo pedágio, as pessoas já vêm com uma moedinha, ou as pessoas já nos olham dizendo assim, eu não tenho dinheiro. Então, hoje, a forma que nós abordamos as pessoas é, eu não quero teu dinheiro, eu quero que tu nos ajude a salvar esse anjo aqui. E daí, então, a gente mostra o folder, e quando a gente mostra o folder para a pessoa, a gente fala, esse é o Pedrinho, ele tem 1 ano e 4 meses, ele está lutando há mais de 1 ano pela vida, por causa de uma leucemia, ele precisa urgente de um transplante de medula. O Pedrinho já passou por um transplante há 90 dias atrás. O pai dele foi doador. Só que o pai dele não era 100% compatível. O pai dele doou e não pegou a medula. O procedimento foi feito, não pegou, então hoje o Pedrinho está hospitalizado, ele está em Curitiba. Curitiba. Né, ele está em Curitiba, Exato. ele está hospitalizado e ele está aguardando por um segundo transplante. O Pedrinho tinha um prazo que os médicos tinham dado, que seria até o dia 30, agora, do mês de junho. E esse prazo seria porque muitas pessoas nos perguntavam, mas por que o prazo? O prazo era o prazo em que o Pedrinho está sem medula, né? Porque, conforme nos explicou, e ontem conversando com o Alan, né, com o pai do Pedrinho, tirando algumas dúvidas com ele para que eu pudesse vir aqui e falar com propriedade, quando e tu como médico também vai poder falar isso, né? Quando a pessoa vai receber um transplante de medula, aquela medula que ela tem, que é uma medula com câncer, aquela medula é destruída, né? Então vai ser feito um transplante de uma nova medula. Como não pegou a medula do pai dele, o organismo dele rejeitou, seria a palavra correta, o organismo dele rejeitou a medula, então ele está sem medula hoje. Então esse é um ponto que as pessoas nos perguntam bastante em relação ao prazo. Então, já explicando, o prazo era isso, era o prazo para que pudesse, de repente, o câncer se manifestar no organismo dele. Como até o prazo isso não aconteceu, eles estenderam esse prazo por mais 10 a 12 dias. Então, seria por volta do dia 10 a 12 agora, é o que os médicos estão esperando para que se manifeste ou não no organismo dele. E não vai se manifestar. Amém. Não vai se manifestar. E dúvidas que as pessoas têm, que nos perguntam bastante, é em relação ao procedimento. O primeiro procedimento do Pedrinho foi por pulsão, né? Daí você vai poder falar melhor do que eu, né? Que é a retirada pela bacia, né? É isso, né? A retirada pela bacia. Só que existem 2 formas de fazer a doação da medula, que é por pulsão, que é ou seja, a retirada de sangue direto pela bacia, onde a pessoa recebe uma anestesia e é tirada ali, através de uma seringa, o sangue pela bacia ali e a medula vem pelo sangue. A segunda forma é pelo braço, uma doação de sangue comum, né? Chamada de aférese, né? Onde a pessoa vai doar sangue pelo braço, vai fazer a doação da medula pelo braço, vai estar doando sangue, a medula vai sair pelo braço e o Pedrinho vai receber também dessa forma, e pode ser aí a salvação do Pedrinho, né? E a gente bate muito na tecla do braço, porque exatamente como o senhor falou, exatamente como foi falado, que as pessoas têm muito medo e ligam muito à questão da medula espinhal. Então as pessoas ligam exatamente ao fato de, não, mas eu vou ter que passar por uma cirurgia para retirar a medula, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que tomar uma anestesia geral, e não. Essa é a coisa que a gente mais tenta esclarecer para as pessoas, é que a doação para o Pedrinho vai ser feita pelo braço. A pessoa vai lá, vai esticar o bracinho, vai ser coletado sangue, claro que numa quantidade maior para que venha a medula, e o Pedrinho vai receber essa medula da pessoa. Outro ponto interessante que a gente fala bastante para as pessoas é o que? Vai na linha da questão do conhecimento. A medula, ela se regenera dentro de alguns dias, né? Se não me engano, é 15 dias o prazo para que a medula se regenere em quem doou medula. Então, essa pessoa ela vai estar bem em 15 dias. Na semana passada, o Alan e a Su, né, os pais do Pedrinho, eles fizeram uma live junto com um médico, que ele é do Ceará, Dedeco. O Dedeco. Exato. Ele é médico e ele é doador de medula. Ele é doador de medula e ele é médico oncologista, né? Sim, ele é médico oncologista, a especialidade dele é do câncer. Ele viaja pelo Brasil falando sobre o câncer e sobre a questão dele ter doado medula. E ele esclareceu muitas dúvidas em relação a isso, né? Foi muito esclarecedor. Esclarecedor, exatamente. Muito esclarecedor. Eu vou Márcia, tu vai falar de todo o tua ideia de coração, ideia de avó, ideia de relação familiar, e onde que a coisa se encaminha também nessa parte comportamental, que eu acho que é uma coisa importante para as pessoas, essa parte do apoio. Eu só vou pegar o gancho
do que foi dito agora pelo Micael, só para trazer algumas informações. Então, sempre a gente procura facilitar a vida das pessoas, Sim. né? Medula óssea chama-se tutano, certo? Uhum. Tutano. Aquele que todo mundo pega o ossinho do porco, aquele depois que cozinhou, aquela parte molezinha de dentro. Então, esta é a parte estrutural bem no meio dos ossos, onde ocorre. É a base de formação das células sanguíneas. As células sanguíneas não se formam no sangue, ou seja, aquela é a fábrica, né? Onde elas são produzidas e depois elas saem dali e são mergulhadas no sangue, onde elas vão circular. Onde nós temos a maior facilidade de coleta dessa medula direta, porque o que acontece na medula? Por que a gente vai atrás dela e não vai atrás de nenhum lugar? Porque é lá que estão aquelas células indeterminadas que elas podem se transformar em qualquer célula sanguínea, que são chamadas células tronco, aquelas células de base. Então, nós não podemos pegar e repassar células adultas, nós precisamos repassar aquelas células que não se modificaram ainda. Então, por isso que a gente vai atrás da medula e não simplesmente do sangue já circulante. Então, por isso que se faz a punção num osso que é um osso plano, chato, que ele dá bem próximo da pele, onde com uma anestesia local, né, ou eventualmente se for um procedimento mais demorado, se faz uma sedação durante o período, ou até anestesia geral, para que se retire uma quantidade maior. Mas isso é já lá naquela fase de transplante. E a quantidade vai ser em torno assim, de 15 ml por quilo. Então, numa pessoa que tenha uns 70 quilos, tu vai pegar ali uns 800, nem vai chegar a isso, ml de retirada, que é para te fazer o transplante. Isso naquele que tu vai puncionar ali, que seria um processo mais invasivo, né? Mas útil. Que não tem nada a ver com aquela outra medula que é de motilidade, né? A tal da medula espinhal, que é outra coisa completamente diferente. A férese que é colocada, a quantidade de tecido que vai ser retirado também é ínfima. O que se faz? Se administra uma determinada medicação para que essas células, que são as células jovens, que normalmente elas não saem jovens da medula, elas já saem mais adultas, né, e já transformadas, elas vêm para a circulação em uma maior quantidade. Então, tu vai usar uma medicação, aumenta a circulação dessas células imaturas, e depois lá do 5º dia, tu vai fazer uma coleta de sangue e é uma ida e volta. O sangue sai por um braço, passa por uma maquininha e volta pelo outro, ficando nessa maquininha unicamente essas células jovens que eu quero. O restante volta para o indivíduo que está doando. Então, a quantidade que vai sair daquilo que ele está doando é muito pequena. E especificamente aquilo que precisa. Então, isso dentro desse mecanismo. Esse é um procedimento que não precisa de internação, procedimento ambulatorial, algumas horas só que vai ficar ali, e literalmente sai sem praticamente nenhuma perda. Ou seja, vai sair com menos, teoricamente, se tu vai pensar em efeitos colaterais, menos efeitos colaterais que uma doação convencional de sangue. E vai perder menos volume do que uma doação convencional de sangue. Então é muito mais simples, muito mais simples. Deixa eu só fazer Estava falando sobre o Dedeco ali, exatamente isso que o senhor falou agora. Quando o Dedeco na live, era isso que eu ia complementar ali, ele disse que quando ele fez a doação, na segunda doação, porque ele doou 2 vezes, na segunda doação ele fez a doação de manhã e de tarde ele foi para a praia com a família. Exato. Ele falou isso. Né? Vai Sim, fazer Ele doou medula e de tarde ele pegou o carro e ele viajou por horas e ele foi para a praia e ele estava bem. Então é isso que as pessoas... É uma falta de conhecimento, às vezes, né? Não altera em nada. E outros dados que eu queria colocar, que eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Esse processo inicial que estão fazendo lá, tá aqui mais uma vez o Pedrinho, um aninho que está esperando vocês, pedindo que você seja um doador. Ser um doador não quer dizer que você está doando alguma coisa, ou seja, todos esses procedimentos que a gente está falando aqui é depois que for aprovado teoricamente para doação, não tem que doar nada. O que é ser um doador? Entrar num banco de dados, certo? Então nós temos 2 bancos de dados, um chama-se Redome,
que é aquele responsável pelos doadores de medula óssea, e o REREME, que é os receptores de medula óssea. Então, são 2 bancos de dados. Então, o que você vai fazer, para quem estava ali no Big, para quem recebeu essa informação, é unicamente fazer uma mínima coleta para que se faça um estudo e entre dentro de um banco de dados para fazer uma compatibilidade, ou seja, só um processo comparativo. E o mais importante disso é que você vai ser doador para o mundo inteiro. Você não vai ser doador pro Brasil. Hoje, nós temos em torno de 38 milhões no banco de dados mundial de doadores de medula óssea. Então, para trazer informações, o Brasil já enviou em 2015, hoje deve ser muito mais, só para se ter uma ideia, em torno de 50 unidades que foram enviadas, ou seja, a potencial de 50 vidas salvas naquela época, lá em 2015, no mundo, e aqui no Brasil recebemos 132 unidades. Ou seja, daqui um pouco, um bom percentual dessas crianças, ou compatível de outra, pode ser de idade mais avançada também, que pode receber a doação, 132 receberam. Isso pode se potencializar muito mais. 38 milhões no mundo, imagina qual é a população mundial de potenciais doadores, muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, não custa, né? Fazer o banco de dados. O Matheus vai lá também, vai coletar, se não vai ter que se entrar no banco de dados lá. É bem interessante isso. E a gente fala muito que, independente da questão é uma questão de empatia, né? Porque é uma criança de 1 ano e 4 meses, né? E às vezes a gente acaba falando, e quando a gente ouve um não de uma forma mais ríspida, às vezes até uma pessoa que, quando tu vai entregar um folder, a pessoa te diz não de uma forma mais ríspida, dói, né? E daí entre nós a gente comenta, né? Tem pessoas que só vai entender a seriedade disso quando acontecer na família, né? Exatamente. É complicado. Mas, independente da questão do Pedrinho, a fila de espera no Brasil ela é grande, né? São 660 pessoas cadastradas no Redome. Não é, o Redome é para doar, mas para no REREME, exatamente, né? São 660 pessoas no Brasil. Eu procurei o número mundial para poder ter essa informação e eu não encontrei quantidade de pessoas no mundo que estão esperando, né? Então, como eu digo, tu pode salvar a vida do Pedrinho, mas e se tu não for compatível com o Pedrinho, de repente tu pode salvar a vida de uma criança, de um adulto aqui no Brasil ou no Japão, não importa. Tu vai estar salvando a vida de alguém. Eu digo que eu queria muito, eu fui semana passada, fiz o meu cadastro, levei minha esposa, e são 5 dias em média, que é o tempo para que eles avaliem os dados, e amanhã fecho meus 5 dias, e eu estou esperando muito para que meu telefone toque, para que eles digam que eu sou compatível com alguém. Que seja o Pedrinho, mas não sendo o Pedrinho, que possa ser outra pessoa. E esse é o ponto que é importante, que a gente frisa muito, que tu pode salvar a vida do Pedrinho ou de outra pessoa no mundo. E a gente vai achar o doador do Pedrinho, mas salvar a vida de alguém é ser um super-herói. É ser um super-herói. E aí, dentro dessa relação, eu vou fazer um trabalho contigo de minha culpa, que a Márcia já está com mais de 30 anos, né? Sim. Não precisa contar quanto, por isso que não, eu já falei. Não tem problema. A Márcia já está com mais de 30 É, anos. sim. Então, assim, o Pedrinho apareceu, eu só estou corroborando isso que tu está acabando de dizer, só para dizer que todos nós somos assim, né? Não são os outros, né? Sim. Até aqui, até 1 ano e 4 meses atrás, teoricamente, quem era a Márcia em relação à leucemia, em relação ao tumor, em relação à empatia com a sociedade que sofre disso. Só para a gente falar um pouquinho de filosofia da relação também. Completamente leiga sobre essa situação, completamente, posso dizer a palavra ignorante, não tinha nenhuma motivação, não tinha nenhum porquê eu me preocupar com isso. Porque... O que eu digo assim, a Márcia passando na sinaleira lá, de repente, e tá o Micael lá parado na sinaleira, o que tu pensaria hoje do Micael? Porque assim, eu só quero tentar trazer para vocês, porque a gente muitas vezes acaba julgando as pessoas e não procurando entender a situação no geral, entendeu? Sim. Porque nem todo mundo pode ter aquele sentimento do que está acontecendo, porque daqui a pouco eu posso ter chegado aqui na rádio, ter botado o Matheus para a rua hoje. Ele pegou o carro dele, saiu desesperado daqui, tá passando pela frente do Big e ainda tem um maldito de um cara que quer parar ele para falar, sei lá, eu do quê?
Exato. Tu me entendeu? Entendi, Exato. Então, mais ou menos isso. Eu digo, por exemplo, ali em frente ao Centro Clínico Gaúcho, hoje tem um parceiro teu dentro desse teu trabalho paralelo, mas pelo que eu vejo que é o trabalho dele, que ele se veste de palhaço e fica... Não sei se vocês já passaram por ali, né? A Teodomiro passando do Sim, Centenário sim, um pouquinho adiante. Ele trabalha na sinaleira ali. Então, daqui um pouco, se a Márcia, 1 ano e 4 meses atrás, passasse por ele, Então... só para ter essa sensação do que... escutaria, com certeza, né? Porque educação, em primeiro lugar. Tentaria entender o que está acontecendo, né? Mas eu posso te dizer que nunca me barraram para entregar nenhum folder sobre leucemia, sobre doação de medula, sobre doação de sangue, né? Eu não me importo de falar da... Ou qualquer outra causa mais Eu direta, tenho né? 51 anos. Nesses 51 anos, nunca chegou até mim. E eu também não procurei, claro. Então, hoje, para mim, assim, dentro da situação, com certeza, bate a curiosidade dentro da situação, porque eu já estou ali dentro, né? Então, antes, talvez, não tinha preocupação. Eu acho que isso é um ponto importante do que a Márcia falou ali em relação à questão não quero me perder dentro do que eu ia falar. A questão acho que tem a ver com a questão de conhecimento, e eu acredito que tem a ver com a questão tu falou ali, eu não queria me achar na minha linha de raciocínio, tu falou sobre a questão de não ter tantas campanhas, nunca ter te abordado em relação a esse exatamente, assunto, né? Então, exato. Eu queria entrar nessa eu acredito, não sei se, né, às vezes não é, a gente não quer julgar, mas quando a gente está à frente de uma causa dessa, e o prazo do Pedrinho, pelo prazo dele tá correndo, tá acabando, a gente tá, de certa forma, bate um desespero, né? Eu não sou pai do Pedrinho, mas para mim o Pedrinho é como se fosse um filho já, de tanto que a gente abraçou a causa dele, sabe? Então, quando vai chegando mais perto, a gente meio que entra em desespero. Então, a gente, às vezes, procura a meia-culpa de alguém, né? Então, acredito, nós conversamos sobre isso essa semana, né? Que falta um pouquinho, talvez, eu nunca vi campanha do governo, seja municipal, estadual ou federal. Eu nunca vi, estou dizendo, você é médico, você pode dizer melhor que eu, sobre campanha de medula. Doação de sangue é comum a gente ver na TV. Doe sangue, salve vidas. Mas sobre medula, eu nunca vi. Será que... eu entendo que com 1 litro, quando a gente doa sangue, uma vez a gente salva 4 vidas, né? E tu, como médico, vai saber me dizer melhor que eu que a gente pode doar... Acho que a quantidade de doadores de sangue é muito maior do que a quantidade de doadores de medula, né? Proporcionalmente, eu não saberia nem expressar isso, né? Só que eu acredito que talvez falte um incentivo sobre a questão da medula. Acredito que falta um incentivo do governo a divulgar, para que as pessoas tenham mais conhecimento, porque se as pessoas entendessem um pouquinho melhor como é simples a questão de doação de medula, que o cadastro é fazer uma coletinha de sangue de 5 ml, e que com essa coleta tu vai estar no banco de dados mundial, e que tu pode salvar a vida de várias pessoas no mundo. E quando eu digo várias pessoas, é porque a medula, ela se regenera, e se tu doar hoje, daqui a um tempinho tu pode doar de novo, e de novo, e de novo, porque a medula, ela se regenera. Então tu pode salvar várias vidas com a doação de medula, né? Assim como também pode salvar vidas doando sangue, com certeza. Só que acredito que o tema medula não seja tão abordado. Não sei da onde que vem esse déficit, mas acredito que é uma questão governamental. Vamos lá, tudo isso nos gera uma angústia muito grande, né? Ana Scherer está conosco, dando boa noite aos amigos, abraço especial ao meu amigo Micael e à avó Márcia, que estão na luta incansável pelo pequeno Pedrinho, né? Então, seja bem-vinda aqui com a gente também no nosso programa. A Luana eu não sei qual é. A Luana Maiquiara foi a voluntária que precisava de uma prótese, e que nós conseguimos a prótese, ajudamos ela a conseguir a prótese, e hoje ela é uma operária. Show de bola. E a Esmaltéria da Ju também, e sobre a idade, tem limite da idade, né? Ela diz em relação, eu só não entendi o que ela disse, tem limite de idade para ter esse tipo de problema, ou se tem um limite de idade para fazer o cadastro do cadastro. Me parece que o limite, pelo que se coloca lá na sociedade, é de 50 anos. A doação até, pelo menos é que eles pedem ali num centro de doação até os 50 anos. Isso pode ter mudado, isso foi uma referência que eu vi. Isso, em 2021, o Ministério da Saúde mudou, né? Então, hoje o cadastro ele é feito
só para pessoas entre 18 e 35 anos. O cadastro é feito para pessoas entre 18 e 35 anos. Pessoas que já estavam no banco de dados, elas seguem no banco de dados até que feche os 60 anos, que é a idade limite para o transplante, né, para a doação, né? Então, não quer dizer que uma pessoa acima da idade não possa ser doadora, ela pode, sendo compatível, mas hoje o cadastro ele só é feito para pessoas entre 18 e 35 anos. Muitas e muitas pessoas, a Márcia tem acima dessa idade, muitas pessoas que nós abordamos dizem, mas eu tenho 37, 38, eu queria doar. Mas por que só 35 anos? Ontem foi uma das perguntas que eu fiz para o Alan, porque essa é uma das perguntas que mais nos fazem, né? Por que só até 35 anos, né? Então, o Alan me explicou que esse exame, que ele é um exame mais específico, não é um exame de sangue comum, ele é um exame que ele tem um custo alto para o Ministério da Saúde. E por quanto tempo tu vai acabar sendo doador? Se tu vai pegar alguém de 80 anos, tu vai pagar muito para ele ser doador durante um ano, ou entrar dentro do... É uma questão provavelmente de logística em relação a isso, né? É o investimento que eu vou fazer em ti e o tempo que o teu HLA, que a gente diz, vai ficar no banco de dados, Sim. né? Então, eu fazer, ou mesmo assim, em relação a doenças, tudo não precisam ser necessariamente doenças que venham a se transmitir por ali, porque tu pode ter alguma outra doença, por exemplo, uma hipertensão pode não comprometer em absoluto nada a tua medula, mas também, muitas vezes, o potencial que aquela pessoa tem para perder a vida é maior, ou seja, o risco é maior, daqui a um pouco tu descredencia em termos de investimento. Né? Esse é um ponto interessante que o senhor comentou agora, que é sobre a questão da hipertensão ou de problemas de saúde. As pessoas nos perguntam muito, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Né? A única forma que te impede de doar medula é se tu tiver uma doença grave no sangue. Né? Alguma doença grave no sangue é o que te impede de doar medula. Porque qualquer outro problema de saúde ele não vai te impedir de doar medula. É claro que existem casos e casos, né? E todos eles avaliam, né? Quando eles fazem a coleta, se tu for compatível, eles vão avaliar, eles vão fazer algum exame provavelmente mais específico. E eu acho que o mais claro que tem que ficar de tudo isso chama-se assim, ó, banco de dados, é unicamente ele ter ali, de certa forma, o teu RG, né? O RG interno, não o RG impresso, sim, né? Sim. É aquele RG interno de dizer assim, ó, com todos os teus códigos genéticos determinados, esse que a gente chama aqui é o HLA, que é o antígeno de histocompatibilidade, isso faz com que quanto mais próximo ele for, eu não vou ser para ti um ente estranho. E esta proximidade a qual ela se dá, não necessariamente ela é familiar. Isso que é um equívoco que se pensa. Porque daqui a um pouco, então é mais fácil tu pegar alguém da família, mas pode ser encarado. O que ele não pode ser encarado pelo organismo é como estranho, ou seja, que ele age como um antígeno. Porque se ele agir como um agente estranho, o próprio organismo, mesmo debilitado, porque o que tu fazes nesse processo do transplante de medula, no momento em que tu esteriliza a medula, que é isso que faz, ou seja, tu mata todas aquelas células de base lá, é para procurar durante aquele período de adaptação que não haja uma reação. Mas, como a gente sabe, gradativamente a medula, mesmo daquele que tu esterilizaste a medula, ela vai se recuperando, ela vai se reproduzindo novamente. Só que quando ela se reproduzir, aquele que está circulante lá tem que ser mais ou menos parecido para ela não dizer, opa, quem é que está querendo entrar aqui que não é bem meu, né? E é o que aconteceu no caso do Pedrinho, no seu primeiro transplante. Aquela outra metade que não era histocompatível, ele diz, opa, tu não é meu, vou te destruir. O organismo tem esse sistema de proteção. E esta histocompatibilidade, olha, o grau de agulha num palheiro, esse é de pensar, são 35 milhões, como é, hoje, né, aquele dado que eu peguei, como é que tu não vai achar um? É agulha num palheiro. Então, por isso é que é importante, quanto mais pessoas estiverem neste banco de dados, melhor. E a outra coisa é que, assim, ó, não é por estar no banco de dados que obrigatoriamente você vai doar medula. Vai doar se quiser. É convidado, né? É convidado a segunda etapa isso. É convidado. Porque daqui a um pouco tu tem o medo de que depois tu tá no banco de dados, tu tá ralado, porque eles vão vir atrás de ti, vão fazer tu doar de qualquer jeito. De alguma forma, né? Não é por aí. Não é como o Alan falou na live ali, que é bem interessante o que ele falou naquele dia, ele disse que são dois sims, né?
O primeiro é sim para te cadastrar como doador. E o segundo é tu dizer um sim depois, que é o sim mais importante, né? Que é o sim. A minha filha costuma dizer que é para a gente pedir e fazer com que a pessoa seja consciente nesses dois sim. Muito Exatamente. consciente. Mas Muito. esse é o trabalho que a gente está procurando fazer aqui, porque duvido, é quase que uma missão impossível, né? É pior do que o Maverick, esse que já gravou o segundo filme agora. Aquele também, eu acho que ele fazia missão quase impossível também, ou alguma coisa do gênero. Porque tu conseguir trazer todas essas informações no intervalo aproximadamente de 40 segundos, não, 30 segundos, quantos segundos tu tem entre cada carro, que tu consegue um folheto do Pedrinho tentar explicar alguma coisa relativa a isso é missão impossível, né? Missão impossível. Nós tentamos, o que eu tento fazer é sensibilizar as pessoas e algumas coisas que, quando eu faço postagens nas minhas redes sociais sobre o Pedrinho, eu tento fazer um meio termo de ser delicado e ser um pouquinho mais incisivo com as palavras, usando uma frase que muitas pessoas não gostam. E se fosse teu filho? Porque eu me pergunto isso. E se fosse meu filho? Eu sinceramente, eu não sei se eu saberia lidar com a negativa de alguém simplesmente dizer não, que não quer se cadastrar para doar para uma criança de 1 ano e 4 meses, no caso do meu filho, de 1 ano e 6 meses. Então, eu me coloco no lugar dos pais dele. E se fosse meu filho? Então, quando eu posto, ou quando eu... Às vezes eu vou falar com a pessoa, eu tento falar de uma forma rápida, e quando eu vejo que a pessoa me deu uma abertura, mas ela não quer me dar abertura, é muito do jogo de cintura, e na hora eu digo, pois é, que às vezes a gente só se preocupa quando é nosso filho, ou quando é nosso parente. Daí as pessoas olham pra gente assim, não gostou, eu tenho certeza que ela não gostou de ouvir aquilo, mas aquilo mexeu com ela. Então ela vai sair com aquele folder, e ela vai sair pensando, ela vai chegar em casa, ela vai olhar pra foto do Pedrinho, ela vai procurar na rede social, ela vai ver todas as outras fotos dele. E tu não tem como tu não olhar pras fotos dele e tu não te apaixonar. Então, é isso que a gente tenta fazer. São poucos segundos que a gente tem para tentar convencer a pessoa. Mas dentro desses poucos segundos, a gente tenta tocar no coração dela. Fazer com que ela enxergue que poderia ser alguém da família dela. Falta conhecimento sobre a questão da doação de medula, e às vezes a gente só vem a ter esse conhecimento quando acontece com a gente, com um familiar, com algum conhecido. Só nesse ponto que a gente vai conhecer. Então, é por isso que eu digo que talvez falta um pouquinho de incentivo, né? Depois, até eu gostaria que a gente abordasse um outro tema importante, que é sobre a nossa legislação de São Leopoldo. Eu não sei se tu tens o conhecimento. Não, eu estou aberto aqui, tu tá livre, porque o nosso espaço aqui exatamente é para trazer os problemas e buscar soluções. Eu acho que esse é o fator fundamental, né? Então, aqui a gente fala da questão sentimental, aqui a gente fala da questão técnica, mas, infelizmente, a questão política e jurídica também acaba interferindo na vida de todo mundo, não tem a menor dúvida. Interfere bastante. Canal aberto. Sobre o sentimental, quando eu lido com alguém para poder fazer a divulgação sobre o Pedro, eu primeiro analiso quem é que vai abaixar o ouvido para mim. Conforme a idade, eu uso várias estratégias. Se é uma pessoa que eu normalmente percebo que é acima de 40 anos, eu já chego me identificando que sou a avó do Pedro. Se é menos de 40 anos, eu já digo que o Pedro está precisando de você, porque daí tem na faixa etária de 18 a 35, e eu percebo, na maioria das vezes, de 18 a 35 anos, que é o que a gente corre atrás, né? Mas a gente não deixa passar uma pessoa sem entregar, não, indiferente da idade. Mas eu não tenho 35, eu tenho mais. Mas você pode divulgar, colocar nas suas redes sociais. Mas eu uso muito no sentimental. E tá dando certo. Eu uso para pessoas, então, acima de 35, vó do Pedro, vozinha, babá, e consigo fazer com que me escute, nem que seja um pouquinho. Ou menos que deixe o papelzinho ali do lado, o folderzinho, e vai olhar. E menos, né? Tá precisando de você, quem sabe é você, moço, sabe? E a gente tem que pegar no sentimental. Eu consigo dessa forma, no sentimental. Isso é só uma questão de opinião, depois eu quero deixar, porque eu acho que é importante essa parte que o Michael trouxe da questão política e jurídica. Mas só em termos de crítica construtiva, né? Eu acho que aqui nós temos 2 tipos de abordagem, e eu acho que tu chega mais nas pessoas. E eu volto a dizer assim, o julgamento é uma coisa muito ruim.
E esta, de certa forma, a não colaboração ou a não resposta das pessoas também é um direito. Sim, com Certo? certeza. Também é um Sim, direito. sim. Então, assim, ó, o comportamento ao qual tu atribui, digamos assim, quando eu vi que eu não estou tocando nela, não precisa tentar, a gente não tem que tentar assim, e principalmente o resultado disto, se ela se sentir agredida por aquilo que tu disse, a chance que tu tem de perdê-la é maior, mesmo tu ter sentido vingado com aquilo, diz, mas eu machuquei ela me machucou, mas eu machuquei ela também, né? Então mesmo tu te sentindo vingado, daqui um pouco o teu objetivo não é atingido. Eu acho que a avó ouça as vozes. Não, Ouça com as certeza. avós. Não, mas talvez eu tenha usado a expressão errada, mas é muito de eu um sei jogo que de tu- cintura. eu É sei muito que de um jogo de cintura. Mas mesmo dentro disso assim, talvez esse não seja o melhor argumento, porque as pessoas de alguma forma elas sabem disso, né? Que poderia ser, né? Para quem tem um filho, poderia ser essa parte sentimental. Só que tem gente que vai participar do exército e gente que não vai participar do exército. Sim. Mas quanto mais a gente conseguir chegar nelas, logicamente que é melhor, né? E aí, fala, meu parceiro, isso que tu quer falar, que eu acho que é algo de bastante significância. Não, na verdade, é e não é, né? Na verdade, Sempre é muito. É muito, Sempre na verdade, sim. No domingo, nós fizemos um pedágio na feitoria. E entre nossa conversa entre um carro e outro ali, a gente se deu conta que São Leopoldo, né, é uma cidade grande, né, uma cidade considerada uma das maiores do estado. Eu não vou falar em qual é o tamanho da cidade, porque eu não vou saber de cabeça, mas a gente se deu conta que São Leopoldo é uma cidade grande e não tem um banco de sangue, né? Daí, entre conversas e outras ali, a gente recebeu a visita lá de um vereador, né, que foi o primeiro vereador que abriu as portas para ti. Exatamente. Na Câmara de Vereadores, que levou a Márcia até a Câmara de Vereadores, e a gente não está aqui fazendo politicagem. Tá, mas eu quero saber quem é isso. O Brasil. Tá. O vereador Brasil Oliveira, né? E a gente recebeu a visita dele lá, ele ficou com a gente um tempo, foi nos carros, abordou os carros lá junto com a gente, e nós conversando sobre isso. Lembrando que não é a primeira vez, que outras vezes ele também esteve presente. Ele abriu as portas da Câmara, a Márcia foi, conversou com os vereadores, usou a tribuna, né, falou sobre a questão do Pedro, pediu ajuda dos outros vereadores, dos demais vereadores, né, muitos se comprometeram a ajudar. Enfim, conversando com o Brasil, a gente se deu conta sobre isso, que São Leopoldo não tem um banco de sangue, né? E nós conversando, até fizemos um vídeo ali junto com ele, eu estava caracterizado, né? Não era eu, era o outro eu. Estava caracterizado no dia, a gente fez um vídeo onde no vídeo ele se comprometeu a lutar para que São Leopoldo tenha um banco de sangue, né? Só que entre uma conversa e outra ali, a gente, na verdade, já teve um banco de sangue em São Leopoldo, mas não foi tocado para frente. Só que quando eu cheguei em casa e eu fui ler um pouquinho e fui ver o vídeo que a gente tinha feito de novo, e fui ler um pouquinho na internet, eu descobri que São Leopoldo, em 2013, teve uma lei aprovada, criada pelo então vereador Carlos Suchevski, né, advogado, então vereador, o Carlos, uma lei onde criava, eu estou até com ela aqui na minha frente aqui, a lei 7981 de 2013, uma lei que criava o cadastro de medula óssea aqui em São Leopoldo. Essa lei foi aprovada em 2013. Estou com ela na minha frente aqui, onde o prefeito sancionou, o então prefeito Aníbal Moacir, que fica criado o Banco Municipal de Medula Óssea, que terá a finalidade de cadastramento de doadores de medula óssea e envio de dados ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME. Isso foi aprovado em 2013. Só que no meio daquele vídeo, eu já tinha feito o vídeo, e eu me dei conta daquilo ali, eu digo, como assim? A gente está tendo um grave problema, porque a maior dificuldade que a gente vê nas pessoas que querem ir doar... E para onde, fazer aonde? Ir até Porto Alegre, porque é só lá, em Porto Alegre, né? Ou Caxias do Sul. Os lugares mais próximos para nós aqui é Porto Alegre ou Caxias do Sul. Só que as pessoas dizem, eu não posso ir de segunda a sexta, porque, infelizmente, não o horário lá é um horário bem difícil, porque ele é só até as 13h30 da tarde, né? Então, como a gente está aqui, até tu chegar lá no Partenon, onde é o Hemocentro em Porto Alegre, ou lá no Hospital de Clínicas, que são os dois lugares onde tu pode fazer o teu cadastro no REDOME, é um deslocamento de 1 hora, mais ou menos, daqui. Então, para quem trabalha até 2h da tarde, ou para quem trabalha, é quase impossível de fazer esse deslocamento durante a semana. É claro que a gente sempre diz para as pessoas, né, não é induzir a faltar serviço, não, de forma alguma, mas faz uma boa ação junto, doa sangue, porque daí tu ganhas um atestado. Se tu doar sangue, tu vai ganhar um atestado.
né? Então, a gente vê que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, é poder ir. A gente tem pessoas no nosso grupo de voluntários que querem muito ir em Porto Alegre, mas não conseguem por causa do tempo. Se tivesse aqui em São Leopoldo, e pelo fato do Pedrinho ser daqui de São Leopoldo, eu tenho certeza que a nossa mobilização ganharia muito mais força. E o número de pessoas aqui de São Leopoldo e da região, Novo Hamburgo, Sapucaia e Esteio, o número de pessoas que se cadastrariam aqui em São Leopoldo seria infinitamente maior do que o número de pessoas que está indo se cadastrar por causa do Pedrinho em Porto Alegre, tendo aqui. Então, quando eu me dei conta disso, eu chamei novamente o vereador, o Brasil, e perguntei para ele, eu digo, cara, peraí, vamos lá, conversamos lá, tu te comprometeu a lutar pelo banco de sangue em São Leopoldo, ok, mas já existe uma lei para ter o cadastro do Redome aqui em São Leopoldo, e aí? O que houve? Por que essa lei não foi colocada em prática? Daí ele disse para mim, ele disse, espera, eu vou ir conversar com o criador dessa lei, com o doutor Carlos. Ele conversou com o Carlos ontem, e segundo o que ele me passou, o maior problema na época foi, a lei foi aprovada para que São Leopoldo tivesse a possibilidade de ter esse banco de dados para cadastro de medula. A lei foi aprovada para isso. Porém, a lei esbarrou no governo do estado. Porque segundo o que foi informado pelo Carlos ao Brasil, e que ele passou para mim, foi que o governo do estado disse que se eles fossem cadastrar um outro lugar, seria um lugar mais distante, que São Leopoldo fica muito próximo de Porto Alegre. Eu já não considero, eu acredito que faria, sim, muita diferença se tivesse aqui em São Leopoldo, ou que fosse aqui em Novo Hamburgo. Eu acredito que faria, sim, uma grande diferença, considerando a nossa distância de Porto Alegre. Não é gritante a distância, não, mas é 40 quilômetros. Então, acredito que faria diferença. Então, eu quero usar o espaço da Rádio Only aqui para pedir, e não é uma questão política, não é estar aqui fazendo o puxa-saquismo para o Brasil, mas eu quero agradecer pela atenção que ele nos deu e que ele está dando para a Márcia e ajudando na causa do Pedrinho, mas eu quero aqui pedir a todos os vereadores de São Leopoldo, os vereadores da base do governo, os vereadores da oposição do governo, independente de questão política, que todos os vereadores de São Leopoldo abracem a causa para trazer para São Leopoldo o cadastro de doadores de medula, porque a lei já existe. Se a questão é o governo do estado, vamos pressionar o governo do estado, até porque na época era outro governo, era outra gestão estadual. No momento atual, segundo o que o Brasil falou, o secretário de saúde daquela gestão, que era o Tarso Genro, o governo, foi quem barrou. Mas agora é outra gestão, é outro governo. Então, se os vereadores daqui, que eu tenho certeza que também têm acesso aos deputados estaduais, se forem para cima do governo e pressionarem, talvez a gente consiga trazer isso para cá. Não só a questão do cadastro de medula, como o banco de sangue, que também não temos em São Leopoldo. Para a gente poder fazer a doação de sangue, a gente tem que ir em outra cidade. A gente tem que ir em Novo Hamburgo ou a Porto Alegre. Então... O que eu acho isso de extrema relevância, só que daí nós vamos ter que buscar, e aí eu me comprometo a isto, que para quem trabalhou dentro do hospital, e a gente já teve laboratórios, já tivemos no início, quando eu comecei a trabalhar na emergência do Hospital Centenário, que os exames de sangue, não doação de sangue, os exames de sangue iam para Porto Alegre, ou seja, chegava um paciente na urgência, tu coletava os exames, 8 horas da noite, digamos, ele chegou para atendimento, era meia-noite, não tinha voltado ainda o resultado de um hemograma, né? Uma coisa assim que a gente tinha que pegar o telefone e ficar ligando insistentemente para ter o resultado, até que conseguiu um período se instalar um laboratório dentro do hospital, passou por um período, depois saiu de novo. Então é muito difícil, uma coisa impressionante de manter os serviços dentro de São Leopoldo, porque sempre tem essa discussão de custo. Então, em relação a isso, a primeira coisa que eu vou te dizer, e volto a dizer que a gente vai atrás disso. Criar uma lei é fácil. É muito fácil tu criar uma lei. É muito fácil tu sensibilizar as pessoas em relação a isso, mas só tem que perguntar para quem a criou, como viabilizá-la. Então, isso é fundamental, não adianta a gente querer criar alguma coisa, né? Senão, a partir de São Leopoldo, agora nós vamos ter várias passarelas, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá, botamos em votação. Sim, mas como é que nós vamos implementar isso? Então, é importante só saber o contra-argumento disto, só estou te esclarecendo o porquê das coisas, é importante saber o contra-argumento disso para saber qual é o custo para te colocar um serviço desses.
no momento em que tu faz um banco real de doação, ou quando faz uma doação, tu tem que ter todo um material especial para fazer isso. Então, por exemplo, tem várias coisas que estão pendentes. Hoje, na parte da doação de órgãos também, que é uma coisa importante, que tu tem aqui dentro de São Leopoldo, a época que estava ainda a neurologia dentro do hospital, isso está começando a andar um pouquinho melhor. Esses dias teve uma captação aqui, que acaba sendo notícia de jornal, não precisava ser notícia de jornal, isso tinha que ser uma coisa rotineira algo comum, né? e organizada. Tudo isso parece uma luta em glória para se conseguir. Eu conheci a doadora. Então, esta função que a gente só tem que ver na questão da viabilidade, ver quantos centros de captação que nós temos dentro do Rio Grande do Sul e de que forma que eles estão distribuídos, e para ver da viabilidade, qual é o custo de um centro desses, quantos funcionários tem que ter, porque de resto, meu amigo, assim, para fazer um banco de dados, dentro do trabalho que vocês fazem, tu chega numa Gerdau da vida uma manhã, conversa com a direção da Gerdau, diz, nós vamos passar aqui durante o dia inteiro, durante a semana aqui na Gerdau, captando de quem quiser vir aqui para se cadastrar. Na Gerdau, perdão, a Steel, né? Aí daqui a pouco tu vai lá na Gerdau, lá em Charqueadas, faz isso, vai fazendo mobiliário. Na praça aqui, nós fazemos um programa da ONG aqui, nós vamos ter a Machada, que nós vamos ter aqui, daqui um pouco junto com a Machada, vem o grupo de vocês junto, panfleteia aqui e vamos para o centro de coleta tal. Então, viabilizar as coisas, a gente sabe que tendo ideias elas acontecem, Sim. Só tem que ver do ponto de vista estrutural e econômico como é que isso poderia funcionar. Né? Então, logicamente que a intenção ela é importante, mas tem que ver realmente a viabilidade, e de resto é isso que tu diz, a vontade política. Isso é uma coisa muito fundamental para a gente fazer as coisas acontecerem. O nosso período aqui, ele passa rápido, né? Já são 20 horas, mas eu queria deixar em aberto para vocês. Eu sempre aqui, para quem acompanha nossos programas, a gente sempre deixa aberta a parte final para a linha de argumentação, aquele recado, aquela coisa positiva que venha trazer para a gente, pedindo sim a todo mundo, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, que talvez isso a gente nunca sabe até que ponto a energia de cada um, o pensamento positivo de cada um, possa trazer talvez não uma ressurreição, um retorno à vida, um milagre, seja o que for, mas sempre a energia positiva faz com que cada um de nós possa crescer um pouquinho, e a gente pede a todos aqueles que estão escutando ou que vão vir a escutar o nosso programa, que possa mandar uma energia que seja positiva para esse menino, trazendo... se ele conseguir, e tomara que se recupere, isso é tudo que a gente quer, né? Daqui um pouco, quem sabe quem vai ser o Pedrinho lá no futuro, né? Esse Pedrinho que a gente está conversando agora, ninguém sabe, né? Eu imagino, e muito. Ninguém sabe. Mas eu imagino. Não, isso que eu digo, as promessas são muitas de tudo que pode trazer de positivo para cada um de nós, assim como a Luana, né, que teve o seu auxílio e agora está produzindo aqui de forma importante. Deixem aberto para vocês para fazer essas considerações finais e o recado que vocês têm a dar para todas as pessoas relativo a essa luta, né? Essa luta que cada vez que eu olho uma coisa dessas, ou vejo aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, sabe que são pessoas que eu admiro demais, né? Eu admiro demais porque chama-se abdicação, né? Tu abdicar do teu tempo, tu abdicar da tua vida, tu abdicar dos teus interesses particulares em prol de uma causa, né? Seja ela independente de qual for, mas isso de tu abrir mão da tua vida, não é que tu vai ganhar os céus com isso, não, é uma coisa espontânea, né? Então o espaço está aberto para vocês, assim, muito prazer, um enorme prazer, e vocês não imaginam a gratidão que a gente tem de ter recebido vocês aqui. O Ricardo vai esperar de novo, agora eu sinto muito, vai deixar a Márcia sem problemas. falar. A avó do Pedrinho fala com o coração deles. A avó do deles. Pedrinho tem costume de dizer que está aprendendo. Eu estou aprendendo com o Pedro, estou aprendendo com a minha filha. Muito. E tem muitas coisas que ela fala, e eu disse, meu Deus, da onde essa filha tirou isso? Porque eu não ensinei isso para ela.
tanto a fortaleza dela, né, a guerreira que ela está sendo, a mãezona, né, é um exemplo enorme. Então, tem umas palavras que ela falou que fica muito gravado para mim. E hoje, para mim, dá um recado, assim, geral, para todo mundo que está escutando e está assistindo, eu posso perguntar o que ela pergunta. O que dói? O que realmente dói? Se pergunte o que dói. O que realmente dói? Essa é a pergunta que eu faço. Espero que as pessoas consigam refletir através de tantas crianças, através de tantos adolescentes que precisam da sua coleta de 5 ml. 5 ml para saber se são ou não são compatíveis. O que dói? Difícil de falar depois do que a Márcia falou, mas enfim, quero mais uma vez agradecer a vocês pelo espaço aqui na Rádio Only, agradecer aos nossos operários que estão junto com a gente nessa luta pelo Pedrinho, e a gente vai, em nome de Jesus, eu tenho certeza, independente da crença de quem está nos assistindo, independente da religião, que todos coloquem seus joelhos em oração, sua fé em oração, seu pensamento positivo em oração, aquele que não crê no espiritual, mas crê na energia positiva. Então, coloquem tudo em favor do Pedrinho para que tudo dê certo, para que ele consiga. Eu creio que ele vai conseguir. Eu tenho muita fé que ele vai conseguir. Esse doador, a gente vai achar esse doador e o Pedrinho vai estar daqui a um tempo, daqui a uns anos, correndo aqui nas ruas de São Leopoldo, aqui, porque ele é um menino muito especial e ele não tá só te ensinando, como ele está nos ensinando, porque os vídeos que a gente vê dele todo dia, e quando a gente vê aquela criança de 1 ano e 4 meses, e a voz vai falhar, quando a gente vê aquela criança de 1 ano e 4 meses rindo, jogando bola, brincando com o pai dele, assustando a avó com sapo. E tu imaginar que aquela criança está há mais de 1 ano e 1 mês lutando contra um câncer. Eu não sei se eu teria estrutura para lidar com algo nesse sentido, e ele está lidando com isso, rindo todos os dias, brincando. Então eu quero aqui a todos que estão nos assistindo, para quem tem entre 18 e 35 anos, vai até o Hemocentro em Porto Alegre ou até o Hospital de Clínicas e faz o teu cadastro como doador de medula. É um procedimento simples o cadastro, é uma coleta de 5 ml de sangue, e com essa coleta rápida de 5 ml, tu vai entrar no banco de dados mundial, tu pode salvar a vida do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa no mundo que precisa de uma medula. O procedimento para doar a medula ele vai ser um procedimento muito simples, vai ser feito pelo braço, então tu não vai passar por nenhum procedimento cirúrgico. Se tu doar a medula de manhã, de tarde, tu vai poder estar jogando bola, tu vai estar bem no mesmo dia. Então, assim, quem pode, vai até o Hemocentro, quem tem condição financeira de ir, vai, e quem não tem condição financeira, entra em contato com a gente, o nosso WhatsApp vai estar aqui nos comentários, e a gente leva, tá? Avisando que nessa quinta-feira a gente vai ter uma van saindo daqui da Praça da Biblioteca, levando quem quiser doar até o Hemocentro em Porto Alegre ou até o Hospital de Clínicas. Então, assim, você pode ser um super-herói. É isso que eu digo para as pessoas, que você pode ser um super-herói, você pode ser uma super-heroína, e você pode dar uma nova vida, você pode dar uma nova chance para o Pedrinho, para que ele recomece a história dele, que já é cheia de sorriso, mesmo em tanta dor, já é uma história cheia de sorriso, porque ele consegue sorrir no meio de tanta dor. Então, assim, seja um doador de medula. A doação de medula é algo importante que precisaria ser muito mais divulgado, mas a gente está aqui para isso, para divulgar, para dizer que é importante. E, enfim, gente, é isso. O Pedrinho, ele precisa de vocês, e talvez tu que está assistindo esse vídeo, tu que está assistindo essa live, tu que está nos ouvindo, pode ser a pessoa que vai salvar a vida do Pedrinho. E é como eu digo, se fosse meu filho, eu estaria desesperado, e eu finalizo com uma pergunta: e se fosse o teu filho? Que Deus abençoe a todos, e vamos achar esse doador do Pedrinho. Pode ser você. Obrigado mais uma vez pelo espaço. É isso aí, minha gente. Nós aqui dentro do nosso programa Vivendo e Aprendendo, trazendo também esse apelo geral da gente enquanto humanidade, né? Que é um crescimento que a gente busca, que nós buscamos a cada dia, e o que
talvez se torne mais difícil é que a conscientização das pessoas tem que passar pela sensibilização. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, né, e já pensando num destino muito positivo, né, que o Pedro vai ter, mas talvez nós tenhamos pessoas de 90 anos que tenham passado pela vida e não tenham deixado o que essa criança aqui, já com 1 ano e 4 meses, já nos trouxe, né? Tivemos uma menina que era colega da minha filha, que também esteve nessa luta, e o aprendizado que ela trouxe para os pais dela era essas coisas que tu falas, que acaba sendo surpreendente, de pensar do que saía de uma criança à época com 8 anos de idade, a profundidade das coisas que ela colocava, e talvez as crianças nos façam pensar um pouquinho em viver esse sorriso que tu dizes, viver a vida na sua plenitude, sem colocar problemas onde eles não existem, né? Ou seja, não digo do problema da doença, lógico que para nós tem, mas muitas vezes a gente esquece de viver a vida de uma forma um pouco melhor, complicando. A criança tem essa característica, talvez, de descomplicar um pouquinho mais as coisas, né? E a gente deixando um pouquinho desse sentimento de criança na gente, até dentro das nossas doenças, né? Ou seja, a gente pega um pequeno resfriado e tu é a pior pessoa do mundo, né? Ou seja, sofre muito com resfriado, e daqui um pouco a luta que ele está trazendo um sorriso diz o quão pequeno que tu és, né? E o quão pequeno que cada um de nós é. E eu me incluo também em relação a isso, por isso que eu estava te dizendo que talvez, se a gente for se penalizar pelo que a gente deixa de fazer, eu acho que seria quase que incompatível com a vida, né? Porque a gente mais deixa de fazer do que faz. Sem dúvida. Isso é parte do dia a dia de todos nós. Tu tiras um peso das tuas costas no momento em que tu assumiu esse teu trabalho, mas a gente carrega um peso muito grande nas costas. Eu, apesar de estar dentro da medicina e trabalhar com os doentes, tentar fazer a nossa parte relativa a isto, a gente, como agente humanitário, muitas vezes a gente está fazendo muito pouco, né? Muito pouco. E também, volto a dizer, ninguém é juiz absolutamente de ninguém, não é tu o melhor cara do mundo, não sou eu o pior, não é o Matheus o lixo do mundo, porque até agora ele não levantou daí por enquanto e não fez a doação dele, mas essas campanhas vão fazendo com que gradativamente, aos poucos, as coisas vão acontecendo. E nesse ponto, o poder público, eu acho que essa luta não deve encerrar-se com o Pedrinho, né? Pedrinho se recuperando, vai ter o Joãozinho, vai ter a Mariazinha, e não propriamente que seja uma luta por pessoas, isso que eu coloque, e eu acho que esse é o trabalho de vocês, dos operários do bem, que ela não seja uma luta unicamente por pessoas como um foco individual, mas por uma causa em si. Sim. Então, esta causa, por exemplo, do Pedrinho, ela não deve morrer depois que o Pedrinho cresceu, já está com 120 anos, não. A causa da doação de medula, ela deve continuar uma pauta. Eu acho que a busca junto ao governo do estado para tentar montar um banco de sangue, ela deve ser uma causa e deve ser pauta de discussão a longo prazo. Então, se não tiver ninguém lá na Câmara de Vereadores, eles vão trocar, daqui a 2 anos eles trocam, a luta ela tem que continuar, ela tem que ser pressionada. Sim. Então, já estou te fazendo uma convocação a que a tua luta não vai terminar aqui com a recuperação do Pedrinho, Não, com ela vai certeza. continuar e deve cada vez e crescer tem mais agregados aí, né? Com certeza. Mais agregados. A causa da medula, ela, para mim, eu não tinha tanto conhecimento, né? Vai dentro daquela pergunta que tu fez para a Márcia antes, eu não tinha tanto conhecimento, mas a partir do momento onde a gente entende como é algo simples, o cadastro é algo simples, né? Claro que a luta é grande exatamente pela falta de conhecimento, mas a gente não vai parar no Pedrinho. Enquanto tu falavas, me veio na cabeça o Bernardo, né? O Bernardo, que é da feitoria, exatamente. que tá na mesma luta, esperando por medula. O Brian é um amiguinho meu, é um fãzinho do meu personagem, do Palhaço Zoinho. O Brian é de Parobé. O Brian tá internado em Porto Alegre, também tá lutando pela vida. Ele tem 6 anos e tá lutando desde os 4 anos também, na espera de um transplante de medula. Então, quando a gente está aqui, a gente não está aqui só pelo Pedrinho. A gente está aqui por 660 pessoas no Brasil que estão esperando pelo transplante de medula e por outras tantas no mundo.
E essa luta não vai parar no Pedrinho. Com certeza não. E semana que vem nós vamos lá, né, fazer um até chamado, né, já na convocar. Câmara. Vamos lá na Câmara. O Brasil nos convidou para ir lá de novo, falar sobre, lá. e estaremos lá com certeza. Então vamos lá com certeza, e se vocês precisarem de uma parceria, eventualmente, eu não sei qual é o período que é feita a sessão ali. Às 7 horas nas terças-feiras, 7 horas da noite. Nós estamos aqui no nosso programa, daqui um pouco a gente inventa alguma coisa, nós vamos apresentar o programa da Câmara de Vereadores, né? E vai uma quantidade de pessoas grande, porque eu motivei aí, então todo mundo querendo ir para lá. O máximo de pessoas que der. Quem está nos assistindo está convidado. Está convidado, porque é aberto ao público. Todos estão convidados. Vamos lá, estão convidados. Então, Câmara de Vereadores, esse tipo de mobilização é fundamental, minha gente. Então, agradecendo a todos que estiveram conosco, dizendo ainda que está disponibilizado o nosso programa nas plataformas do Facebook e do YouTube, agradecendo ao Sindicato Médico, onde cuidar do médico é cuidar da saúde, a Unimed Vale dos Sinos, olha a Beia Hack dizendo que com certeza vai estar lá, nós vamos estar de olho para ver se ela está lá mesmo, né? E também o Mercado do Bosque. Agradecemos a todos aqui pela participação de vocês, de todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Semana que vem estaremos aqui de novo e vamos ver se a gente consegue montar alguma coisa para fazer com que essa luta continue forte. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Semana que vem estamos por aí. Boa noite.